Hoje nós vamos conhecer então a vida de uma grande mulher, uma grande santa da igreja, de todos os tempos da igreja, uma doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila, nascida em 1515 em Ávila, na Espanha. Ela foi uma pessoa criada na religião desde muito pequena, né? Seus pais tratavam a religião com muito rigor, com muita radicalidade, uma radicalidade própria da época, né? Que foi importante para formar o seu caráter. Foi formada então desde criança nos passos do Cristo, que ela tanto amaria por toda a sua vida depois. Ela lia muito a vida dos mártires, então com isso um dia ela pegou o seu irmão muito novo, ainda com 6, 7 anos de idade, e tinha um desejo de ser martirizados pelos mouros que tinham invadido a Espanha na época. Sob a vigilância dos seus pais, é claro, isso não aconteceu. Então ela foi vivendo sua vida até o dia que ela entrou no mosteiro carmelita da Encarnação em Ávila. Nesse tempo, o Carmelo estava vivendo uma fase muito difícil, de muito relaxamento. Então ela viveu nesse relaxamento também, depois de passar por um grande período de doença também, quase chegou a morrer. Ela vive um período de muito relaxamento na sua vida como monja carmelita. Então na época as carmelitas saíam do claustro, saíam do silêncio, iam conversar com os rapazes na beirada do claustro, na beirada das grades, né, que fechavam o Carmelo. Não tinham mais uma vida de comunidade, não tinham mais uma vida de oração. As comunidades carmelitas eram muito grandes e não era bom isso para o recolhimento, né, que a ordem pede. E com isso Santa Teresa foi vivendo nessa vida por muito tempo, né, lendo também muitas histórias de romances e cavalarias, ao invés de ler os livros espirituais que eram necessários para a sua vida. Até o dia em que ela passou na frente de uma imagem de Cristo sofredor, pronto a ser crucificado, e lá ela percebe, né, que não era assim que ela devia viver, naquele relaxamento. Ela devia doar a sua vida com mais rigor ainda ao Cristo crucificado. Então ela resolve naquele dia reformar a Ordem do Carmelo. Uma época na igreja que foi uma época de grandes reformas. A Contra-Reforma Católica, né, no Concílio de Trento. Algumas ordens também estavam se reformando, mudando um pouco o viés, né, o ponto de vista e o modo de viver a espiritualidade próprias de cada ordem. Então nisso ela sai numa grande empreitada missionária, sem dinheiro nenhum, sem provisão nenhuma, mas com muita firmeza de caráter, muita espiritualidade, muita oração, tanto que foi uma mulher muito mística. E sofreu muito por isso também. Fundou praticamente mais de 30 conventos e reformou tantos outros que estavam também precisando dessa reforma na Ordem Carmelita. Grande amiga de São João da Cruz, que também o auxiliou nesta reforma. Sofreram os dois muitas incompreensões, tanto que por alguns anos ela foi proibida de sair em missão, de fundar outros Carmelos, de reformar tantos outros. Sofreram muito. Mas esse sofrimento era justamente aquilo que ela tinha contemplado naquele Cristo sofredor, naquele dia que ela resolveu. Então ela não deixava de fundar esses mosteiros, não deixou de submeter também as ordens dos seus superiores, mas logo que foi dada a permissão, ela continuou essa missão tão importante para a igreja e tão importante para o Carmelo até hoje. Uma mulher, sim, como eu disse, muito mística. Ela teve na sua vida um evento que nós chamamos de transverberação. Um dia ela estava rezando e entrou em tal êxtase, num transe tão grande, que ela sentiu o seu coração sendo alvejado por uma lança, um anjo alvejando o seu coração. E o seu coração se inflamando como uma chama mesmo de amor. Experiência que não foi somente mística, não aconteceu somente nos seus pensamentos, nas suas orações. Hoje, se nós formos ver, nós temos a relíquia do coração de Santa Teresa d'Ávila com uma cicatriz no seu coração, uma cicatriz queimada mesmo. Tantas outras experiências místicas Santa Teresa viveu, que ela também foi uma grande escritora. Ela escreveu muitos livros, né? A Vida, ela própria chama A Vida, né, de Santa Teresa, as fundações que mostram as fundações que ela fez num tom bem mais leve do que os outros livros, né, até às vezes um pouco cômico, que era um traço do seu caráter, da sua espiritualidade. Era uma mulher muito forte, mas era também muito animada. Ela promovia nos recreios, né, do convento músicas, danças,
Então ela sempre foi uma mulher muito animada, muito bem humorada. Ela trata alguns acontecimentos da sua vida também com muito humor. Então a vida, as fundações, um grande livro muito importante, o Castelo Interior, Moradas, né, que mostra a nossa vida, nosso coração como um grande castelo, e nós precisamos chegar no centro deste castelo onde habita o rei. Então nós precisamos passar por vários estágios de crescimento na vida espiritual. E tantas outras obras, tantos outros livros que ela escreveu, né, os conselhos, as suas lembranças para as irmãs carmelitas, para que elas não ficassem desamparadas, né? Então Santa Teresa teve essa grande importância na igreja que nos atinge até hoje. Depois de muito sofrer, de muito andar, de muito fundar os seus mosteiros, ela falece. Já com a saúde não tão boa, ela começou suas fundações aos 40 anos. Naquela época, 40 anos já era uma idade avançada. Então a sua saúde já não estava tão boa, mas continuou, né, com muita firmeza. Então hoje nós devemos muito a essa mulher, uma mulher forte, uma mulher decidida. Ela dizia, né, que Teresa d'Ávila sozinha não é nada. Teresa d'Ávila com Deus é muita coisa. Teresa de Ávila, Deus e um pouco de dinheiro é uma potência. Então ela nos ensina isso também, né? A confiar em Deus, mas a confiar também na sua providência. Não podemos viver fazendo as coisas de qualquer jeito, precisamos confiar na providência de Deus. Tanto que ela fundava e fundou muitos mosteiros praticamente com nada, mas tinha seus amigos, os condes da época, conhecia as pessoas influentes, então ela sabia também ter essa influência. Então pensamos hoje que Santa Teresa d'Ávila também nos ensine a ser pessoas unidas de verdade a Cristo. Ela dizia que a oração é um tratado de amizade com Deus, e um Deus que nós sabemos que nos ama. Então Deus é nosso amigo, não precisamos temê-lo, não precisamos nos afastar dele, precisamos nos aproximar, porque ele nos quer próximos. Então pensamos que Teresa d'Ávila nos inspire nisso, nos ensine a ser amigos de Deus e, como ela dizia, né? Sou vossa e vós meu fim, o que mandais fazer de mim? Então façamos essa pergunta todo dia a Deus também, né? O que o Senhor quer que eu faça? Então peçamos que Teresa de Ávila interceda por todos nós, por toda a nossa igreja e por toda a Ordem do Carmelo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.